Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Alegria de estar com os irmãos, estreitando nossos laços de comunhão cristã, edificando uns aos outros. E agora nós vamos olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Estamos avançando aí na exposição bíblica do livro de Atos. Um livro muito importante para entendermos o crescimento, a expansão do Evangelho. Sabemos que Atos dos Apóstolos mostra como a igreja ela sai de Jerusalém e alcança o mundo. Agora nós estamos numa parte muito importante, uma parte onde a igreja ela ganha, além de uma expressão transcultural, chamada transculturalidade, como também expansão. Ela vai agora alcançar de forma mais exponencial os gentios, né? Então, o texto vai nos falar como essa igreja que ela passa por uma grande crise, uma grande perseguição, e ela transforma essa perseguição em missão, e como Deus usa a igreja. Portanto, os irmãos estão vendo ali uma igreja que Deus usa. Abra a sua Bíblia, então, em Atos capítulo 11, 19 e 26, nós vamos expondo o texto, não vamos ler agora, vamos expondo o texto à medida que nós vamos seguindo a mensagem, ok? Assim nós otimizamos o tempo. Muito bem. Deus usa pessoas simples, circunstâncias difíceis e igrejas sensíveis ao Espírito Santo para transformar cidades inteiras. É interessante que nós vemos como que Deus usa a igreja para trazer uma transformação social, uma transformação à medida que as pessoas ouvem o Evangelho e se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Então, nós podemos dizer o seguinte, na grande ideia, próxima tela, vai nos trazer então o resumo da mensagem em uma frase. E a frase é essa: é uma igreja que Deus usa, para transformar a sociedade. Deus usa então uma igreja com essas características e com essas marcas, né? Vamos ver então cada uma dessas marcas à medida que nós vamos olhando aqui para o texto. A primeira marca de uma igreja que Deus usa é uma igreja direcionada para a evangelização. Leamos, portanto, o versículo 19 e o versículo 20. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, se não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, esse episódio que é mencionado aqui, voltando um pouquinho, vai agora para o capítulo 8, e nós vamos ver a descrição daquilo que ele fala nesse texto. Capítulo 8, versículo 2, a partir do versículo 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Então, essa crise, essa dispersão, essa perseguição, Deus transformou numa grande bênção. Porque se nós olharmos para o contexto histórico, lembrando que um versículo e outro, às vezes, tem um espaço de tempo. Então, entre o capítulo 1 e o capítulo 8, passaram muitos anos.
No capítulo 1:8, como nós temos enfatizado, é o versículo que é o versículo chave do livro de Atos. Ele é como se fosse o sumário, como se fosse o esboço do livro de Atos. Porque diferente de outros livros da Bíblia, o livro de Atos ele tem um esboço geográfico. Ele vai avançando à medida que a igreja está em movimento. O registro é um registro de movimento de Deus a partir da igreja. É o movimento do Espírito Santo através dos discípulos, através dos seus apóstolos. Né? Primeiramente com os apóstolos, depois vem os diáconos, depois a igreja toda envolvida. E essa é a ideia da igreja toda estar envolvida na missão de Deus. Todos nós que cremos em Jesus, nós temos uma missão a realizar. Né? E essa missão tem a ver com transformação de vidas, com salvação de vidas, de proclamação da palavra de Deus além mar e até os confins da terra, a partir do nosso vizinho, a partir da nossa família, a partir do nosso contexto de relacionamento social, temos essa missão, de sempre anunciar a palavra de Jesus. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, Romanos 10:5. Muito bem, então nós temos aí a igreja que é usada por Deus, é uma igreja que transforma perseguição em missão. Eles não ficam temerosos. Algo acontece de forma extraordinária e nós sabemos que é a ação do Espírito Santo no coração dessas pessoas. Por isso que sempre dizemos, as maiores barreiras da evangelização pessoal não são barreiras externas. Eu sempre falo essa frase, né? São barreiras o quê? Internas. Está comprovado aqui em muitos textos nessa narrativa histórica do livro de Atos. Muito bem. Então, é uma igreja que ela é direcionada, né? Então, eu procurei colocar de forma bem didática, né? Uma igreja direcionada para a evangelização, uma igreja empoderada por Deus, uma igreja pastoreada por um homem de Deus, uma igreja focada no discipulado. Então, isso é uma forma didática de guardar o conteúdo, né? Você tem uma harmonia fonética importante. Bom, uma igreja, então, ela que é usada por Deus, é uma igreja que ela é direcionada para a evangelização. Então, o próprio Deus transforma dor em missão. Aqueles que haviam sido dispersos por causa da perseguição chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia. Lembrando também, irmãos, que esse texto mostra um dos momentos mais decisivos da história da igreja. É interessante também observar que esse relato histórico mostra muitos momentos decisivos para o cristianismo. Porque se há um desvio no início de uma jornada de alguns centímetros ou alguns milímetros, a longo prazo, ao final serão quilômetros. Então, o maior interessado que as coisas elas caminhem bem, para que não haja nenhuma divisão, para que não seja apenas mais uma seita do judaísmo, para que haja unidade da igreja, estão aqui, em momentos decisivos da história da igreja nos seus primórdios. Então, qual é esse momento decisivo, essa dobradiça, esse momento importante? É a igreja de Antioquia. Aqui nasce a igreja de Antioquia. E por que isso é importante? Porque a igreja de Antioquia, nós veremos mais à frente, no capítulo 13, é o centro, é o grande centro missionário. A igreja de Antioquia, ela se destaca. Ela não é uma igreja numa cidade que é centro do império. O centro do império é Roma. Ela não é uma cidade que é centro das atividades religiosas judaicas. É Jerusalém. Mas aqui Antioquia se destaca, porque é uma igreja que nasce entendendo a graça de Deus, que começa a ser pastoreada por um homem de Deus, nós vamos ver na sequência, que ela é empoderada, ou seja, Deus está agindo na vida da igreja.
E nós vamos ver outras qualidades dessa igreja. Mas vamos ver esses primórdios pelo qual Deus, então, ele usa a perseguição. E na perseguição o que acontece? Acaba-se o conforto. Como eu disse, do capítulo 1, versículo 8 até 8:1, se passaram muitos anos. A igreja, ela cumpriu parte daquilo que Jesus havia pedido em Atos 1:8. O que Jesus fala? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ok? Eles receberam. Capítulo 2 vai mostrar a vinda do Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém. Eles foram testemunhas em Jerusalém. Mas de forma... não houve intencionalidade para os outros segmentos geográficos. Deus teve como movimentar. Deus pega um diácono e leva para Samaria. Deus pega esse diácono e ele leva para o deserto para que ele evangelize um africano. O africano vai e começa o avivamento na África. Então, nós vemos que essas ações, elas não têm um plano de ação por parte da igreja. Não existe uma estratégia pensada. É o Espírito Santo que está movimentando, é o Espírito Santo que está direcionando. Isso é bom, isso é ruim também. Tem dois aspectos que nós vamos analisar. Veja, então o Espírito Santo ele direciona a igreja e o que acontece? A igreja fica acomodada. Crente acomodado é um problema. Pastor acomodado é um problema. Líder acomodado é um problema. Vamos dizer, o inimigo do excelente não é o ruim. O inimigo do excelente é o bom. Eu conheço muitos contextos, muitos segmentos, muitos pastores que chegaram no momento de conforto. Tá bom do jeito que está. Nossa igreja já atingiu um certo número de membros, nós alcançamos determinado segmento, ou nós alcançamos parte de um bairro, ou alcançamos parte de uma cidade, então está bom. Não, não está bom. Porque não é excelente. Porque não é isso que Deus pediu. Deus pediu sempre avançar, sempre em movimento, sempre... Às vezes alguém pergunta assim, mas por que fazer um momento de oração pela África? Por que o pastor está se envolvendo com questões de levar a equipe para a África do Sul, para a África, Angola e outros países? Por que se está falando de oração mundial? Porque isso faz parte da essência da igreja. A igreja que é usada por Deus, ela é direcionada para a evangelização. E se a igreja entra numa zona de conforto, de controle, de conforto das coisas, ela está suscetível a uma ação radical de Deus para a igreja se despertar. Às vezes Deus usa uma crise. Às vezes Deus usa uma questão que pode não ser uma questão negativa. Então, se nós olharmos o movimento de Deus hoje na história, na história recente, a igreja, então alguns países se fecharam. O mundo muçulmano se fechou. Né? Não se pode falar do evangelho nesses países. O que Deus fez? Um movimento trazendo esses para países onde tem liberdade de pregar o evangelho e eles estão sendo evangelizados. Não se pode falar do evangelho. Aí Jesus aparece ao vivo a cores para o muçulmano e o muçulmano tem uma experiência lá com Jesus e quer saber do evangelho. Existem muitas ocasiões como essa. Já chegou a seguinte constatação. Se converteram mais muçulmanos nos últimos 10 anos da história do que toda a história do Islã. Então Deus está fazendo uma obra extraordinária, alcançando as nações. Então a igreja usada por Deus era sempre direcionada para a evangelização. Precisamos retomar com força total, ano que vem, a nossa ação evangelística. Nós começamos de forma muito excelente, como igreja, e fomos diminuindo. Nós vamos voltar. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus usa a igreja.
Eles não ficaram parados. A igreja cresce enquanto se movimenta. Mesmo refugiados anunciavam a palavra. Algumas coisas para nós refletirmos. Primeiro, às vezes Deus nos tira da zona de conforto para nos colocar no lugar onde Ele quer, que deseja agir através de nós. Vou repetir. Muitas vezes Deus nos tira da zona de conforto para nos colocar no lugar aonde Ele quer agir através de nós. Lembra da sequência de oração? Quando nós oramos, Senhor, vem agir por mim. Vem agir em mim. Vem agir através de mim. Vem agir apesar de mim. Uma igreja que anuncia Jesus, versículo 20, eles rompem a barreira dos judeus. Imaginemos assim, vamos fazer aqui uma ilustração para que você possa visualizar. Imagine que a evangelização dos judeus seja um barquinho, ok? Por quê? Porque Israel, se você olhar no mapa mundi, eu fiquei impressionado. Cada vez que eu olho, eu falo assim, é a pontinha de uma caneta. Israel é um país minúsculo. A quantidade de judeus diante da população mundial é mínima. Imagine se Deus não movimenta a igreja para ir para os gentios. Quem são os gentios? Sou eu e é você. A não ser que você tenha alguma origem judaica que não saiba, né? Os Oliveira, Pereira, Silva e outros que têm nome de árvores, passarinhos, há uma probabilidade de serem judeus, né? Por conta da história que houve perseguição dos nazistas, os judeus foram para Portugal e eles trocaram os nomes, né? E vieram para o Brasil com nomes trocados, né? O mais conhecido de todos eles, já falecido, o maior comunicador do Brasil, o Silvio Santos. O Silvio Santos, o nome dele não era Silvio Santos. Senhor Abravanel é o nome judaico. Bom, a não ser que você tenha essa linhagem das 12 tribos, se Deus não movimenta a igreja aqui, tirando a igreja da zona de conforto, para um propósito maior, então entenda o seguinte, que às vezes nós passamos por situações que Deus tem um plano, Deus tem essa visão que muitas vezes nós não temos. De uma crise pessoal, familiar, de saúde, de desemprego, qualquer situação, precisamos olhar sempre na perspectiva da missão. Que Deus pode transformar a crise em missão. Bom, também, as crises que enfrentamos podem nos tornar missionários, de fato, ou pode abrir portas missionárias. Alguns deles falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Detalhe, irmãos, é uma igreja anônima. Não aparecem os nomes. Eles não são apóstolos, eles não têm nenhum título, nenhum cargo. Quem começa a expansão real do cristianismo são os anônimos, são os crentes simples, são aqueles que não estão no holofotes, não são pessoas famosas, nem no mundo secular e nem no mundo evangélico aqui, ou a igreja, nem menos no mundo secular. São pessoas que vivem o cristianismo em sua simplicidade, mas com desejo no coração de anunciar Jesus. É o padeiro, é o barbeiro, é a dona de casa, é o profissional liberal. São esses que fizeram aqui a obra da expansão do Evangelho e são esses que fazem o verdadeiro crescimento do cristianismo, até nos dias de hoje. E sempre foi assim na história. Não são os grandes líderes, são os crentes que
põe em prática a palavra de Deus no seu dia a dia. Então, a igreja não foi fundada por Pedro, não foi fundada por Paulo, não foi fundada por João. Nenhum desses, mas por alguns crentes que entenderam que Deus estava movimentando-os para... E é interessante que nós temos uma transição entre o versículo 19 e 20. No versículo 19 vai dizer assim, eles são dispersos, eles pregam a palavra, mas pregam só para judeus. No versículo 20, eles começam a anunciar a palavra para os gentios. Irmãos, é difícil começar. Aliás, todo começo é desafiador. Mas quando se ganha o gosto de falar de Jesus e se começa a colocar em prática, se torna algo muito agradável. E quando se para também, é como se houvesse uma ferrugem. Precisamos colocar um pouco de óleo da unção para tirar a ferrugem. Precisamos voltar a praticar. Mas aquele que ganha uma alma será sempre incentivado a ganhar outra alma, ganhar outra alma. O que é esse negócio de ganhar alma? É levar uma pessoa para o céu. Existe algo mais excelente do que isso? Existe algo mais significativo do que isso? Eles falam os gregos. Os gregos aqui são os gentios. Ultrapassam a limitação judaica. Esses homens entenderam que o evangelho é para todos. Aplicação. Deus não precisa de celebridades espirituais. Ele usa crentes comuns com coragem incomum. Então, às vezes, a gente valoriza muito as pessoas que estão na mídia, os grandes influenciadores evangélicos, os grandes pregadores. Não. Deus usa pessoas simples. Esses homens entenderam a vontade de Deus. A igreja que transforma uma cidade, quebra barreiras sociais, culturais e raciais. Vamos para o segundo ponto da mensagem. Versículo 21 vai dizer assim, voltando lá no capítulo 11. 21 vai dizer assim, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, uma igreja empoderada por Deus. A mão do Senhor estava com eles. A força do crescimento não era humana. O segredo não estava no talento dos evangelizadores, mas na mão do Senhor. Uma grande colheita, onde Deus coloca a sua mão, vidas são transformadas. Duas aplicações nesse tema. Programas são úteis. Programações são úteis. Mas presença de Deus é indispensável e imprescindível. Programas são folhas. Atividades são folhas. A ação de Deus é o fruto. Lembre-se que Jesus foi na figueira e a figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Jesus amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque a figueira mostrou o quê? Que daria frutos. As folhas sinalizam que há frutos. Eu estou com uma mangueira lá em casa que deu muita folha. Eu podei e fiquei até animado, porque ela desenvolveu muitas folhas. E aí eu estou passando em alguns lugares e estou vendo mangueiras cheias de mangas. E a minha mangueira não está dando manga. O que farei com ela? Deixarei mais um tempo? Trarei uma pessoa para ver se existe algum fungo, alguma bactéria, alguma coisa está impedindo? Colocar mais adubo?
Não sei. Estou ainda pensando sobre isso. Enxertar, né? Vou chamar o Eudes, especialista aí, para dar um jeito lá na mangueira, porque ela me parece que está com os dias contados, né? Se não tiver uma... Né? Irmãos, tudo isso, a igreja ela pode ter muitas atividades e não ter resultados espirituais. Qual é o melhor dos mundos? É ter atividade, programações, não muitas, que sejam direcionadas pelo Espírito Santo e que haja produção de frutos. Que haja verdadeira edificação, que haja processo identificável, notável de amadurecimento espiritual, que haja o resultado de bom testemunho na sociedade, que haja transformação e salvação de vidas. Esses são os frutos. Essa igreja é empoderada por Deus. A igreja eficaz é aquela que depende mais de oração do que estratégia. Estratégia é importante, porque se você não planeja, você já planejou ao fracasso. Só que o planejamento a curto, médio e longo prazo precisa ser direcionado por Deus, porque sem o poder de Deus nada acontece em termos espirituais. Terceiro lugar, a igreja que é pastoreada pelo homem de Deus. Vamos ver aqui o texto. A partir do verso 22 até o 24, vai dizer assim: a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, figura-chave aqui, Barnabé. Agora, interessante, Barnabé também não é apóstolo. Mas Barnabé, ele é usado por Deus. Há boas qualificações, boas características, boas evidências espirituais desse homem chamado Barnabé. Então, o que acontece? O que o texto está dizendo? É interessante como as notícias correm. Quem as ouve, as interpreta. Nós temos duas interpretações aqui possíveis. Primeira interpretação. A igreja de Jerusalém ficou sabendo que os gentios, que sem autorização, algumas pessoas, alguns cristãos, até aqui, a gente vai encontrar o nome cristão aqui nesse texto, ok? Esse nome cristão não é gerado pelo departamento de marketing da igreja. É dado por pessoas que não são crentes. Por quê? Porque eles veem, através dos discípulos, algo semelhante a Jesus. Conta-se a história de uma tribo indígena que chegou um missionário depois de muitos anos da existência de um ministério missionário naquela aldeia. E aí, então, o missionário perguntou assim: vocês conhecem Jesus? E os índios falaram assim: nós conhecemos. Ah, vocês conhecem? Sim, ele esteve conosco. Jesus esteve com vocês? Sim, mas ele não usava o nome de Jesus. Ele usava outro nome. E sabe qual era o nome? Do missionário anterior. Os índios viram no missionário anterior, que trabalhou entre eles, como se fosse o próprio Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é algo que todos nós devemos desejar. A pessoa olhar para a gente e falar assim: olha, você tem a atitude de Jesus. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas veja, essa igreja então, ela tem um pastor, um homem de Deus.
com muitas qualificações desejáveis para todo pastor. Imagine ser pastoreada por um homem bom, cheio do Espírito e cheio de fé. Agora é interessante que essas qualidades geraram uma atitude muito sábia. Voltando às duas interpretações. Uma interpretação assim: a igreja de Jerusalém ouve o que está acontecendo e manda uma pessoa para controlar o que está acontecendo. Vamos mandar Barnabé para que ele nos traga um relatório, nós não precisamos controlar esse negócio, está fugindo do controle. De fato, essa não é a melhor interpretação. Ou não é a interpretação verdadeira. A interpretação que eu entendo nesse texto é, mesmo porque nós estamos acompanhando a história, que Deus já está convencendo a igreja em Jerusalém que a entrada de não-judeus faz parte do plano de Deus, certo? Nós vimos isso nas mensagens anteriores. Quando Deus rompe barreiras, quebra as barreiras internas de Pedro, de concepção religiosa e cultural, na descida do lençol. Depois Pedro vai lá para Jerusalém, e aí a igreja, liderança, tem uma certa resistência. Olha, o que você foi fazer lá? E aí Pedro, então, fala da experiência, e a igreja ali em Jerusalém começa a entender que os gentios fazem parte agora do plano de Deus. Então, diante desse contexto, eu entendo o seguinte, que a igreja de Jerusalém, os líderes de Jerusalém, entendendo que o principal líder da igreja de Jerusalém é Tiago, irmão de Jesus. E os apóstolos que ali estão. Eles falam assim, olha, que bênção. Eles precisam de ajuda. Tem muita gente se convertendo, precisa de um pastor. Quem? Barnabé. Barnabé chega lá e vê o movimento, e o que o texto diz? Ele se alegra. Ele não critica. Irmãos, nós precisamos ver os movimentos de Deus, que muitas vezes foge da nossa compreensão, muitas vezes religiosa. A ação de Deus, ela não pode estar restrita à nossa caixinha de entendimento teológico. Deus vai além. E quando Deus quer fazer algo, ele extrapola, ele nunca vai extrapolar a sua palavra, tá? Em nenhum momento extrapolou a palavra. Tudo que Deus fez, Deus zela por sua palavra, ok? Mas Deus, muitas vezes, ele quebra preconceitos religiosos, culturais, para avanço da palavra de Deus. Imagine pensar o que Deus está fazendo na história. Mesquitas adorando Jesus. Sheiks se convertendo ao evangelho. Congresso de muçulmano falando sobre a volta de Jesus. No próprio Alcorão você tem que fala mais sobre Jesus do que o próprio Maomé. Que é possível hoje, aquele que estuda o Alcorão, evangelizar o muçulmano através do Alcorão. Como Paulo usava a Septuaginta para convencer os judeus na sinagoga. Então Deus está fazendo uma obra maravilhosa. Precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo. Então a chegada de Barnabé. Barnabé foi enviado, ele viu a graça de Deus, era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé chega como líder enviado para ajudar no crescimento. Então vamos dizer assim, a igreja tem um investimento. Olha, eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo, os gentios estão se convertendo, não só judeus, mas gentios. Vamos investir no envio de alguém. Não é distância pequena, irmãos. A distância é grande. Né? Requer recurso, requer tempo, requer dedicação. Né? Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Né? Então, eles têm esse pastoreio.
Barnabé elogia, inclusive, encoraja. Duas aplicações aqui nesse segmento. Líderes cheios do Espírito Santo formam igrejas saudáveis. Líderes que veem a graça de Deus produz discípulos que vivem pela graça. Vamos para o último tópico da mensagem. A igreja focada no discipulado. Vamos ler agora os versículos 25 a 26. Depois Barnabé foi para Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Interessante. É mais fácil hoje o mundo aceitar outras religiões do que aceitar o cristianismo. Há uma grande perseguição contra os cristãos. E aí se pensa assim, me declaro como cristão, me declaro como discípulo. Tivemos essa percepção na China, por conta do envio de 104 missionários. Estivemos lá. E agora, vamos nos identificar como cristãos? Sim. Sobre qual argumento? O Brasil é um país cristão. E nós fomos como turistas. O visto foi como turista. Então, agora, tem situações que se você falar abertamente, certamente vai ser preso. Vai ser condenado à morte, vai ser condenado à prisão, vai ter o confisco dos bens, porque em alguns países já vem na identidade, na certificação de identificação do cidadão a religião. E os países de maioria muçulmana tem lá na identidade a religião. Voltando um pouco aqui, essa questão da igreja que focada no discipulado. Irmãos, esse é o plano de Jesus. Nós estamos nesse caminho do discipulado. O que acontece com Barnabé? Barnabé é fantástico aqui, Barnabé. Porque assim, Barnabé, ele mostra humildade. Por que ele mostra humildade? Porque assim, ele foi nomeado pela igreja de Jerusalém. Você é o nosso representante. Só que Barnabé chega lá e vê o fluxo do trabalho e ele percebe o seguinte, tem uma pessoa mais qualificada do que eu. O bom líder é aquele que chama para a sua equipe não aqueles que são abaixo da sua capacitação, mas aqueles que estão acima da sua capacitação. Esses são os verdadeiros líderes. Porque montar uma equipe com pessoas abaixo da minha capacitação, e se por mais que eu tenha uma qualificação e uma capacitação, limita dentro da minha própria capacitação. Mas por que alguns líderes agem assim? Para não perder o protagonismo. Barnabé não pensou assim. Barnabé, e é interessante, porque a ação de Barnabé, e por isso que ele é caracterizado como um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de fé. Porque é uma atitude muito sábia. Como se caracteriza um homem cheio do Espírito Santo? Alguns segmentos evangélicos vão dizer assim, não, precisa falar em línguas estranhas. Não é o nosso caso. Como se identifica um homem cheio do Espírito Santo? Olha para a história. Olha para o testemunho. Olha para a família. Olha para ações simples.
Não é algo muito assim, extemporâneo, mas é algo do dia a dia. E nós vemos isso em Barnabé. Barnabé, ele abre mão dos seus recursos, financia o cristianismo no início, ele tem uma série de ações, e aqui ele tem algo... Por que isso é tão importante? Porque Saulo de Tarso ainda estava com os olhares de muita desconfiança por parte da liderança em Jerusalém. Talvez muitos estavam pensando assim, eu acho que ele está se fingindo cristão, convertido, para saber qual é o núcleo principal do cristianismo, para saber onde estão os apóstolos. Porque se matar os apóstolos, o cristianismo mata-se os líderes, mata-se o pastor, dispersa-se as ovelhas. Então Paulo passa-se muitos anos, ele está lá na Arábia, ninguém fala mais de Saulo. Naquele primeiro momento teve uma ação, agora, né, esperando o que Deus vai fazer. Isso se passa alguns anos. Mas nesse tempo, Paulo se fortalece na palavra. Paulo, ele ganha, você vê o discurso de Paulo lá em Damasco e os demais discursos de Paulo no segmento de Atos, você vai ver que houve um tempo que Paulo precisou passar pelo deserto. Porque a escola de Deus para os homens de Deus, a escola de Deus para os homens de Deus chama-se deserto. E nesse deserto, à medida que Paulo ia relendo o Antigo Testamento, a Septuaginta, ele então descobrindo Jesus nas páginas das Escrituras. Então Deus prepara, leva um tempo maior para a preparação de um líder, para que Deus use esse líder por um tempo mais curto. Interessante. Aconteceu com Moisés, aconteceu com Paulo, aconteceu com Davi, aconteceu com outros personagens da palavra, inclusive Jesus. Jesus teve um preparo de 30 anos para começar o seu ministério a partir dos 30 anos. E quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3 anos apenas. Mas Deus preparou Jesus durante todo esse tempo. Então, Barnabé também, ele traz Paulo, e ele vai dizer, Paulo, você vai fazer parte da equipe. Por que nós sabemos isso? No capítulo 3 vai mostrar que dos 5 líderes, Saulo faz parte. E eles dedicam um ano inteiro fazendo o quê? Ensinando a palavra. Isso chama-se discipulado. Irmãos, muitas facetas do discipulado. Uma delas é a escola bíblica dominical. Uma delas é tete a tete, homem a homem, mulher a mulher, nas ações práticas nós estamos desenvolvendo e nossa visão é para que todos os membros da igreja, aqueles que quiserem, obviamente, mas há uma orientação nesse sentido, de que passem por um discipulado. Mas eu já sou crente há muito tempo. Mas eu já passei pela escola de batismo. Porque muitos pensam que o discipulado é apenas aquela classe preparatória para o batismo. Não. O discipulado ele continua para que nos tornemos não só discípulos, mas também discipuladores, isso até a volta de Jesus. Alcançando mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas através do discipulado. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. O testemunho era tão evidente que a cidade precisava de um nome, um novo nome para identificá-los. Por quê? Porque discípulo, na época, era um nome comum, era aluno. Havia outros discípulos, havia os discípulos dos rabis, havia os discípulos dos filósofos. Agora, nesse mundo já diversificado, esse mundo já misturado, né? Bom, precisamos chamá-los de algum nome. Cristãos. O que significa cristãos?
Pequenos Cristos. Pequeno Cristo. A igreja que transforma a sociedade é aquela que ensina, aquela que forma discípulos. Nosso testemunho deve ser tão claro que o mundo veja Cristo em nós. Conclusão. As marcas de uma igreja que Deus usa. Transforma crises em missão. É constituída por crentes comuns. Depende da mão do Senhor. É liderado por pessoas cheias do Espírito Santo. Investe profundamente no ensino e discipulado. Antioquia, essa igreja, que é uma igreja modelo. É uma igreja modelo por quê? É interessante que não mostra aqui no texto de Atos que a igreja teve algum problema. Mas a igreja, ela se torna o quê? O centro, o grande centro de atividade missionária. Essa é a minha visão também para essa igreja. De forma intencional, de forma missional, nós, assim, apaixonados por missões. Firmados na palavra de Deus, através do ensino, do discipulado, sendo instrumentalizados por Deus, mas nunca perder a visão do mundo, a visão global, com intencionalidade, com planejamento, direcionado pelo Senhor. Porque sim, nós podemos ser relevantes em outros lugares. Podemos ser relevantes na cidade, no bairro, podemos ser relevantes. E através do quê? Daquilo que nós temos? Da nossa condição? Da nossa performance? Não! Através da mão do Senhor. E isso acontece através do quê? Da oração. Então, meus irmãos, eu quero incentivá-los. Quando eu convidei o Jô e o Eudes para liderar esse momento de oração, foi pensando mesmo para que isso seja reproduzido no seu dia a dia. Quando nós distribuímos os cartõezinhos, a ideia é que cada membro dessa igreja volte o seu olhar para uma etnia não alcançada na África. Quando nós fizemos aqui o treinamento da Every Home, colocamos o mapa mundi e passamos de forma digital no grupo da igreja, é para incentivar os irmãos a colocar em prática no seu dia a dia, a cada dia orar por 7 países. Quando nós colocamos a necessidade de devocional, é para que o irmão possa o quê? Ter, de fato, um crescimento em comunhão com o Senhor. Tudo isso vai ser usado por Deus. E Deus vai usar a nossa igreja para grandes obras. Amém? Que Deus os abençoe. Antioquia, então, mostra que Deus faz grandes coisas quando o seu povo se dispõe a ser uma igreja em movimento, acolhedora, madura e missionária. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela riqueza da tua palavra. A tua palavra nos exorta, a tua palavra nos conforta, a tua palavra nos direciona, a tua palavra mostra a visão que o Senhor tem para a igreja, a tua palavra nos mostra o caminho que devemos seguir e pedimos que o Senhor, por tua graça e misericórdia, nos dê as condições e nos convença, através do teu Santo Espírito, a colocar em prática aquilo que temos aprendido, aquilo que temos sido desafiados. Ó Deus, para que a nossa igreja ela seja uma igreja usada pelo Senhor. Com essas 5 marcas, que isso se faça notório, palpável e realizável em nossa igreja. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.
Antes do Daniel vir à frente,